Vamos ler a palavra do Senhor. Abre a Bíblia fazendo um favor. Glória a Deus. Livro de aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 1. Aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 1. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus. Aos Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Que diz assim a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Eu quero ler mais um versículo que está aos Romanos capítulo 12. Nós lemos agora, nós acabamos de ler aos Hebreus capítulo 12, e agora nós vamos ler aos Romanos capítulo 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode assentar e aplaudir o Senhor com as palmas. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Nós acabamos de ler dois livros. O livro de aos Hebreus e aos Romanos, capítulo 12. A palavra de Deus está falando aos Hebreus capítulo 12, Paulo falando para a igreja, para os membros daquela igreja, os obreiras, visitantes. O apóstolo Paulo estava falando que a gente tem que deixar o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. A gente tem que deixar. O apóstolo Paulo falando para a igreja, falando para os membros, obreiras, que a gente tem que deixar. A gente que estamos seguindo Jesus, a gente que estamos, buscando a Jesus, a gente tem que deixar o embaraço. O embaraço. Se a gente não deixar o embaraço, a gente não vem nenhum culto na igreja. Porque o inimigo, ele coloca tanto embaraço no nosso caminho, na nossa vida, para a gente não cultuar, congregar, não ir na igreja, não fazer a obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo está falando, a gente tem que deixar
a gente tem que deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia. Se a gente não deixar o pecado, se a gente não deixar o pecado, o embaraço, a gente não congrega, a gente não cultua, a gente não adora, não louva a Deus. A gente tem que deixar essas coisas, meu irmão, minha irmã. Temos que deixar, falar, não, eu vou buscar Deus hoje, tem que deixar para lá. Nós temos que deixar para lá os embaraços. O que é embaraço? Aqui na nova tradução, aqui, ó, o que é embaraço? Embaraço é tudo aquilo que nos atrapalha. Embaraço é tudo aquilo que vai te atrapalhar de servir a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está falando com a igreja. Deixa o embaraço. Embaraço. O inimigo, ele vai colocar todo dia na nossa vida. Para a gente não vir na igreja, para a gente não cultuar, para a gente não congregar, para a gente não louvar, para a gente não adorar, para a gente não, engrandecer o nome do Senhor. A gente tem que passar por cima. Nós temos que passar por cima do embaraço. Embaraço é aquilo que nos atrapalha de servir a Deus. Passa por cima, minha irmã, dos embaraços, de tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Deixa o embaraço, deixa o pecado e sirva a Jesus. Busca a presença de Jesus, porque Jesus está falando conosco na palavra. Deixemos o embaraço, deixemos o pecado e vamos olhar para Jesus. Olhamos, prossigamos para o alvo, que é Cristo. Olhamos para Jesus, o nosso autor, consumador da fé. A carreira que nos foi proposta, a carreira, qual é a carreira? É a nossa salvação. Não podemos deixar, meus irmãos, o embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha, fazer eu e você sair da igreja. Quantas pessoas não vêm mais na igreja, não cultua mais, não congrega mais, porque é tanto embaraço na vida dela, é tanto embaraço na vida dele, e eles mesmos não têm discernimento espiritual, que o inimigo tem colocado embaraço na vida deles, para eles não congregar, não cultuar, não vir na igreja. Nós temos que deixar o embaraço. Deixar o embaraço, meus irmãos. Se a gente não deixar o embaraço, o pecado que tão de perto nos odeia, essas coisas vai tirar a gente da igreja. Mas tem que vir mesmo assim. Venha no culto, venha congregar, venha adorar, venha louvar o nome do Senhor, porque Jesus está aqui, é Ele que está aqui para perdoar os nossos pecados. É Jesus que está aqui para perdoar o nosso pecado, mas nós temos que deixar o embaraço. Tudo aquilo que nos atrapalha de fazer a vontade de Deus, nós temos que deixar tudo aquilo que nos atrapalha. Quando a gente coloca um propósito no nosso coração de fazer algo para Deus, é nesse dia que aparece tanto embaraço na nossa vida, porque é espiritual. A nossa guerra é espiritual, meu irmão, minha irmã. A nossa guerra, ela é contra a potestade.